A mulher improvável que vivia nas muralhas de Jericó, ela vivia à margem, era desprezada, carregava um rótulo que o mundo insiste em usar, pecadora. Mas naquela noite, diante de dois estranhos, ela fez uma escolha que mudaria o destino da sua casa e da sua alma. Essa é a história de Raabe. E talvez, sem saber, seja também um pouco da sua. Antes de continuar com essa história impactante que tocará seu coração, considere se inscrever e ativar o sininho. Mas só se esse vídeo falar com você. Se tocar, comente ao final. Minha fé também pode me salvar. Vamos juntos. Na grandiosa cidade de Jericó, conhecida por suas muralhas impenetráveis, vivia uma mulher que muitos desprezavam. Raabe, uma prostituta. Aos olhos humanos, ela parecia uma das últimas pessoas que Deus escolheria para um plano divino. Mas o que os homens não veem, Deus enxerga com profundidade. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Raabe não era apenas uma mulher com um passado questionável. Ela representava tudo o que muitos de nós somos. Pessoas com marcas, erros e julgamentos alheios, mas com um potencial incrível de transformação quando encontramos a fé. A casa de Raabe ficava literalmente sobre as muralhas da cidade. Um local estratégico e, ironicamente, um lugar de exclusão. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, um dos primeiros gatilhos mentais deste vídeo. Quando os espiões enviados por Josué chegaram à cidade, Raabe os acolheu. Ela não os viu como uma ameaça, mas como uma oportunidade. O que leva uma mulher com tão pouca aceitação social a tomar tamanha coragem? Essa é a primeira reflexão que devemos fazer. Quantas vezes temos a chance de agir com fé, mas deixamos o medo dominar? Na cultura da época, uma mulher como Raabe era vista como descartável. Mas Deus não pensa como os homens. Ele viu naquela mulher uma centelha de fé, coragem e determinação. E é justamente por isso que Raabe está entre os poucos nomes femininos citados na linhagem de Jesus Cristo. Uma prostituta que salvou sua família e mudou a história do mundo. Você vai se surpreender com o desfecho da história de Raabe. Fique comigo até o final, porque você vai enxergar o seu próprio valor de uma forma que talvez nunca tenha visto antes. Se você já se sentiu pequeno ou desprezado, escreva nos comentários. Minha história ainda não acabou. Na escolha que mudou o destino, coragem em meio ao perigo. Imagine viver em uma cidade prestes a ser destruída, onde o clima é de medo e tensão. Em meio a esse cenário, uma mulher desacreditada pela sociedade toma uma decisão ousada. Raabe, conhecida como prostituta em Jericó, houve relatos de um povo estrangeiro que caminha sob a liderança de um Deus poderoso. O Deus dos Hebreus, que abriu o Mar Vermelho e derrotou reis invencíveis. Ela percebe algo que a maioria ignora. Esses eventos não são apenas histórias, são sinais de que algo maior está em curso. Então, quando dois espiões israelitas batem à sua porta, ela tem diante de si uma escolha com risco de vida: entregá-los às autoridades da cidade, ou escondê-los e colocar a própria vida em jogo. Raabe decide confiar naquele Deus que ela apenas ouviu falar. Ela esconde os espiões no telhado de sua casa, debaixo de linho seco, enquanto os guardas procuram por eles. Esse momento é simbólico. É quando uma mulher marginalizada, tida como impura, se torna o centro de uma trama divina. Sua fé, mesmo sem ver milagres com os próprios olhos, supera o medo. É o início de uma virada de chave. Enquanto os homens da cidade confiavam em muros grossos, ela confiava em uma promessa invisível. E essa escolha não apenas a salva, mas muda completamente a trajetória de sua vida e de toda a sua família. Essa parte da história nos ensina algo precioso. Fé não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quantas vezes deixamos de tomar decisões importantes porque estamos cercados por incertezas?
Quantas vezes confiamos nos muros da nossa vida, dinheiro, status, aparência, e ignoramos o chamado da fé, do propósito, da transformação interior? Rabi não era uma mulher perfeita, mas sua coragem a levou a um destino eterno. A Bíblia nos mostra que Deus não usa apenas os santos, Ele transforma pecadores em instrumentos de salvação. E Raabe é uma prova viva disso. Essa mulher, que até então carregava o estigma da prostituição, agora é lembrada como alguém que arriscou tudo por um propósito maior. E esse é um dos maiores contrastes bíblicos. A que era descartada se torna honrada. A que vivia à margem passa a ser mencionada na genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:5. Isso não é apenas um detalhe histórico, é um recado espiritual. Deus usa pessoas improváveis para cumprir promessas extraordinárias. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: minha coragem vai mudar meu destino. Isso vai mostrar que você está pronto para agir com fé, mesmo em tempos difíceis. A coragem de uma mulher que enfrentou um império. Imagine o peso que recaía sobre os ombros de Raabe. Ela não era uma mulher de destaque na cidade. Pelo contrário, era conhecida por sua profissão considerada imoral. E ainda assim, foi ela quem tomou a decisão mais ousada de sua vida: esconder os espiões israelitas e mentir para o rei de Jericó. Você consegue imaginar a pressão, o medo, a certeza de que, se fosse descoberta, seria executada? Raabe enfrentou um império para proteger dois homens que representavam um Deus que ela só conhecia de ouvir falar. Isso é fé em estado bruto. Fé sem garantias, sem contrato, sem prova, só a convicção de que o Deus de Israel era diferente de todos os outros. Essa coragem não nasceu do nada. Ela veio de um acúmulo de dor, de observação e de um coração que ansiava por algo verdadeiro. Quantas vezes na vida você também não se viu num beco sem saída, vivendo uma rotina que não te representa, cercado por uma sociedade que só quer apontar o dedo. E aí, de repente, algo dentro de você desperta. Uma centelha divina te move. Foi isso que aconteceu com Raabe. Ela ouviu o que Deus havia feito pelo povo hebreu, como abriu o Mar Vermelho, como derrotou reis e exércitos, e decidiu crer. Decidiu agir. Essa atitude corajosa nos ensina algo essencial. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Não importa seu passado, seus erros ou o que a sociedade diz sobre você. Quando o seu coração se volta para Deus com sinceridade, Ele transforma a sua história. Raabe não apenas salvou sua vida, ela salvou sua família. Ela se tornou ancestral de Jesus. Uma mulher que o mundo descartou, Deus exaltou. Isso não é poderoso? Se essa parte tocou seu coração, comente. Eu escolho confiar, mesmo com medo. Essa simples ação ajuda outras pessoas a refletirem junto com você e aumenta o engajamento do nosso canal. Hoje, muitas pessoas vivem como Raabe, presas a um passado que elas acreditam que as define. Mas a fé é justamente a capacidade de enxergar um futuro diferente do que o mundo te aponta. Fé é a força de quebrar ciclos. Fé é quando você acredita que Deus pode te dar uma nova identidade. Por isso, nunca subestime o poder de uma escolha corajosa. O preço da coragem: confiar. Quando tudo está em jogo. Raabe, depois de esconder os espiões israelitas em sua casa, se deparou com o momento mais decisivo de sua vida. Confiar completamente em uma promessa feita por homens que mal conhecia e colocar sua fé no Deus deles, e não mais nos deuses de Canaã. Em Josué 2:17 e 21, os espiões pedem que ela amarre um cordão vermelho na janela como sinal para que sua casa seja poupada na invasão que viria. Pense nisso. Ela precisava acreditar que no meio do caos, aquele simples fio escarlate seria a barreira entre a morte e a salvação. Quantas vezes você já se viu em situações onde tudo parecia ruir ao seu redor? E a única coisa que te restava era confiar. Raabe poderia ter traído os espiões para tentar garantir sua segurança com os soldados de Jericó. Mas ela escolheu o risco e com ele veio a salvação.
Seu exemplo nos ensina que coragem verdadeira não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E muitas vezes isso exige abrir mão da segurança momentânea para buscar uma promessa eterna. A fé de Raabe foi demonstrada com ações concretas: esconder os homens, negociar a segurança da família, seguir todas as instruções e aguardar dias inteiros com um fio vermelho na janela, exposta e vulnerável. Na vida atual, esse mesmo tipo de fé nos é exigido. Quando escolhemos o bem em um mundo que celebra o mal, quando seguimos valores cristãos em uma cultura que zomba da fé, quando somos fiéis mesmo sendo pressionados a desistir. Raabe nos mostra que Deus honra quem tem coragem de confiar nele, mesmo em ambientes que parecem impossíveis. Raabe não apenas salvou sua casa, ela se tornou um modelo de fé ativa. O autor de Hebreus, séculos depois, a incluiu na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:31. E Tiago, em sua epístola, declarou que sua fé foi aperfeiçoada pelas obras, Tiago 2:25. O impacto da sua decisão atravessou gerações e ecoa até hoje. A coragem de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto, é uma escolha que transforma destinos. No próximo tópico, você vai descobrir como Deus transformou a história de Raabe de forma tão profunda que ela se tornou parte da linhagem do Salvador da humanidade. Não saia agora, o melhor ainda está por vir. O legado de Raabe, da vergonha à honra eterna. A história de Raabe não termina com a queda de Jericó. Na verdade, esse momento marca apenas o início de uma nova fase gloriosa. Raabe não apenas foi poupada, mas integrou-se ao povo de Israel, casando-se com um homem chamado Salmão, da tribo de Judá. Juntos tiveram um filho chamado Boaz, o mesmo Boaz que mais tarde se casaria com Rute. Isso mesmo, Raabe, a prostituta de Jericó, tornou-se ancestral direta do rei Davi e, portanto, da linhagem de Jesus Cristo. Um destino que jamais poderia ser imaginado para alguém que vivia nas sombras da marginalização. Isso nos ensina que Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Muitos hoje ainda se prendem à vergonha, ao peso dos erros cometidos, acreditando que nunca serão dignos de algo grandioso. Mas Raabe é a prova viva de que a transformação é possível e que o arrependimento genuíno tem poder de abrir portas impensáveis. Raabe nos inspira a não aceitarmos rótulos impostos pela sociedade, mas sim abraçarmos a identidade que Deus deseja revelar em nós. Essa reviravolta na vida de Raabe é um poderoso gatilho emocional, a transformação completa de uma vida condenada pela sociedade em uma vida exaltada por Deus. Imagine o impacto dessa mensagem nas pessoas que se sentem perdidas, sujas ou abandonadas. Raabe não só foi restaurada, ela foi honrada. Ela foi escolhida para fazer parte de uma das genealogias mais importantes da história da humanidade. Isso nos leva a pensar: quantas Raabes existem hoje, esperando apenas um ato de fé, uma decisão corajosa para mudarem o curso da sua história? Raabe nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Talvez você conheça alguém que vive à margem, desacreditado por todos. Ou talvez esse alguém seja você. Mas a vida de Raabe é um testemunho eterno de que a última palavra não é dada pelo homem, mas por Deus. E quando ele fala, tudo muda. Se você já sentiu que sua história não tem mais saída, entenda que o mesmo Deus que mudou o fim da história de Raabe pode reescrever a sua agora. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: minha história não acaba aqui. Por fim, lembre-se, não importa qual foi o seu passado. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Raabe decidiu crer, decidiu agir. E por isso, sua memória permanece viva até os dias de hoje. Que essa história seja um chamado para todos nós. Não aceite viver nas ruínas de Jericó quando Deus te chama para viver entre reis.
O fim que revela o propósito Raabe poderia ter sido apenas mais um nome apagado da história, marcada para sempre por seu passado como prostituta em Jericó. Mas não foi isso que Deus permitiu. Ao invés disso, ele escreveu seu nome em sua própria linhagem, como ancestral direta de Jesus Cristo. Isso não foi um acaso, mas uma lição profunda sobre redenção, fé e recomeço. A vida de Raabe nos ensina que o passado não precisa determinar nosso destino. Que as escolhas do presente, feitas com fé e coragem, podem alterar o rumo da nossa existência. E mais, que Deus não vê como o homem vê. Ele não escolhe os mais puros aos olhos do mundo, mas os que têm um coração disposto a crer, mesmo quando tudo parece impossível. Raabe não apenas foi salva, ela salvou sua família inteira. Ela se tornou símbolo de proteção, honra e obediência a um Deus que ela nem conhecia profundamente. E foi exatamente essa ousadia de crer no invisível que a transformou em uma gigante da fé. A história de Raabe nos confronta. Até que ponto estamos dispostos a romper com velhos ciclos e abrir espaço para um novo propósito? Será que temos coragem de proteger o que é certo, mesmo quando isso vai contra a cultura, a opinião dos outros, ou o risco de perder tudo? Hoje, a história de Raabe continua viva, nos desafiando. Ela nos mostra que não importa onde você começou, o que você fez, ou como o mundo te rotula. O que importa é para onde Deus pode te levar se você decidir confiar nele. Essa é uma mensagem que deve ecoar em nossos corações. A fé verdadeira não exige um passado limpo, mas sim um presente rendido e um futuro confiado nas mãos do Altíssimo. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Fé que muda destinos. E se você deseja continuar recebendo reflexões como essa, com histórias profundas e ensinamentos para a vida, inscreva-se agora no canal Os Grandes da Bíblia e ative o sininho. Juntos vamos mergulhar nas Escrituras com um olhar vivo, reflexivo e cheio de propósito.